A ideia da criação da Biblioteca Pública Municipal de Cachoeira do Sul, se deve, segundo a tradição oral, eu não tenho nenhum documento disso, a uma reunião informal de três amigos. Eram eles Aquiles Lima Figueiredo, meu avô materno, Liberato Salzano Vieira da Cunha, meu pai, e Erwin von Thembittel, que era militar e era médico urologista. Ele dividia seu tempo entre o quartel e o seu consultório particular em Cachoeira. Este último senhor, como meu pai, era muito interessado em tudo que dissesse respeito à cultura, em todas as suas manifestações. E um final de tarde, segundo escutei de meu avô, surgiu entre eles a ideia da criação de uma biblioteca pública municipal em Cachoeira do Sul. Isso ocorreu no ano de 1946. Por que surgiu essa ideia? Porque Cachoeira tinha uma forte tradição cultural. Cachoeira teve dois teatros, um deles de grandes dimensões, que infelizmente só durou até o começo do século XX. Cachoeira havia tido uma orquestra, a banda, assim chamada banda, de Miguel Iponema. E, além do mais, Cachoeira era, na década de 40, um dos mais prósperos municípios do Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui um livro, Aspectos Gerais de Cachoeira, de Fortunato Pimentel. Esse livro diz, na página 132, o seguinte: no interior do Rio Grande do Sul, é Cachoeira a localidade de maior movimento bancário, o que se deve à cultura do arroz em grande parte. Isso, isso aí é muito significativo para a gente medir o progresso que Cachoeira vivia na década de 40. Nós tínhamos aqui todos os bancos do Rio Grande do Sul, nós tínhamos o Banco da Província, que foi o primeiro, o Banco Nacional do Comércio, que um tio-avô meu, Nicolau Salzano, gerenciou. Nós tínhamos o Banco Comercial e Industrial do Sul. Nós tivemos anteriormente o Banco Pelotense. Posteriormente, tivemos o Banco do Rio Grande do Sul. E nós tínhamos dois bancos federais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Um, um filme, um documentário produzido por ocasião da primeira Festa Nacional do Arroz, naquela época chamava-se Festa, a primeira Festa Nacional do Arroz, mostra uma cidade de grande progresso, uma cidade assim que se situava entre as mais importantes, como eu disse, de nosso estado. Em matéria de movimentação financeira, como eu acabei de ler aqui no livro do Fortunato Pimentel, Cachoeira do Sul tinha uma movimentação bancária superior à de cidades como de Pelotas e Rio Grande, que eram as maiores da época.
Não se falava, né, então, sequer em Caxias do Sul, Santa Maria, outras. Então, foi nesse ambiente de grande apreço pela cultura que três cachoeirenses, um emprestado, o Dr. Erwin Wolfenbüttel, num final de tarde, tomando a fresca, como se dizia, uma palestra agradável entre amigos, se perguntaram por que Cachoeira não tem uma biblioteca pública. Deve-se dizer que naquela época Cachoeira tinha uma movimentação artística muito grande. Nós tínhamos concertos de Lise Santos, de Sotomenor, de Rita Fernandes Barbosa, que vem a ser também minha parente, de Rita Fernandes Barbosa. Então, havia toda uma movimentação cultural que acabou levando aqueles três amigos a pensar na criação de uma biblioteca pública. Um outro aspecto dessa pujança de Cachoeira na área cultural era exatamente o Centro Cultural. O Centro Cultural, uma entidade de grande vigor, chegou a levar à Cachoeira do Sul o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo foi de trem à Cachoeira, parou, se não me engano, no Hotel do Comércio, e deu uma conferência que teve grande concorrência de público. O Érico Veríssimo, nessa época, tinha passado vários anos nos Estados Unidos e havia publicado o primeiro volume de O Tempo e o Vento, que é O Continente. Então, o Centro Cultural julgou da maior oportunidade e relevância convidá-lo para dar uma conferência em Cachoeira. Eu mencionei de passagem o trem, porque o trem teve uma imensa importância para a Cachoeira do Sul. Não havia ligação asfaltada para Porto Alegre ou para qualquer outra cidade. Então, era pelo trem que se carregavam, se transportavam os passageiros e as cargas. Eu não tenho documentação posterior a essa conversa entre Aquiles Lima Figueiredo, Liberato Salzano Vieira da Cunha e Erwin Wolfenbüttel. Mas eu tenho absoluta certeza que isso foi publicado ou no Jornal do Povo ou no O Comércio, que eram os dois jornais da época em Cachoeira. Porque meu avô me contou essa história muito depois, naturalmente, dizendo que essa ideia tinha merecido atenção da imprensa, como não poderia deixar de ser uma iniciativa tão importante. Pessoalmente, eu comecei a frequentar a Biblioteca Pública de Cachoeira ainda adolescente e ficava maravilhado com aquela
imensidão de livros ali, uma das minhas primeiras colaborações para o Jornal do Povo foi uma entrevista com o poeta Fernandes Barbosa, que era o diretor da Biblioteca Pública Municipal de Cachoeira do Sul. Mas, bem mais recentemente, um de meus livros foi lançado na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, meu tio, irmão de meu pai. E a Biblioteca Pública se localiza exatamente na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Cachoeira do Sul, naquela época, a visita do Érico não se deu em 46, se deu anos depois, em 1950. Mas Cachoeira do Sul, desde o início da década de 40, era uma das cidades assim mais progressistas do Rio Grande do Sul. Me recordo uma vez que eu era menino, guri, e perguntei ao meu pai: pai, Caxias é maior que Cachoeira? E o pai disse: de jeito nenhum. Cachoeira é uma colônia que tem lá na Serra. E Santa Cruz do Sul? Não, de jeito nenhum também. Não chega perto da Cachoeira. É que Cachoeira tinha uma lavoura de arroz que era realmente, naquela época, ela merecia a cidade o título de capital brasileira do arroz. E mantém até hoje, parece que é esse o título oficial da cidade. Eu me recordo que uma das pessoas, um dos grandes lavoureiros e industrialistas de Cachoeira, era Reinaldo Resch. Era um homem muito à frente do seu tempo. Esse senhor, ele mantinha uma via férrea, uma mini via férrea de seu engenho, o Engenho Brasil, que produzia o arroz Oriente, que era exportado a vários países do mundo. Ele mantinha uma via férrea que provavelmente hoje não exista mais, deve ter sido uma coisa improvisada, entre o Engenho Brasil e o Porto de Cachoeira, naquele final ali da Rua Moron. O Porto de Cachoeira era movimentadíssimo. Tá? As pessoas... Aliás, a navegação hídrica... É uma pena que Cachoeira e Rio Grande do Sul tenham abandonado as vias fluviais e as vias ferroviárias em favor das rodovias. Tu não vê isso na Europa. Na Europa, as cargas são transportadas pelos rios em enormes barcaças. Eu vi isso na Alemanha, na França, em vários países. E elas são transportadas também por via ferroviária. Quer dizer, há até uma cultura de canais. A França é a primeiríssima nisso. Abriu enormes, imensos canais entre um rio e outro rio. Para quê? Para transportar por via hidroviária a produção interna e externa. Tá? Porque se ligava com o Reno e com o Danúbio, com todos aqueles rios, grandes rios europeus. E Cachoeira tinha um grande movimento fluvial. Tá? Por exemplo, aliás, esse movimento fluvial de Cachoeira não era exclusivo nosso. Parece que as pessoas de determinada época iam de Cachoeira a Santo Amaro, de trem, ou de vapor, e pegavam o trem a Porto Alegre, ou o oposto. Eu agora não tenho certeza disso. Eu sei que havia uma baldeação de navio para trem. Não sei se na ida de Cachoeira para Porto Alegre ou
vinda de Porto Alegre para Cachoeira. Além do mais, tem uma ligação muito especial com a Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul, porque graças à gentileza de Lúcia Pegas de Lima, que foi uma grande diretora da Biblioteca Pública de Cachoeira, ela movimentou a cidade inteira por ocasião da gestão dela, que, lamentavelmente, não sei por que razões, não se prolongou. E durante a gestão dela, se comemoraram os 50 anos da João Minsen. E eu tenho aqui este regalo, vamos dizer assim, que diz Biblioteca Pública Municipal Dr. João Minsen, 50 anos. E atrás diz o reconhecimento da Biblioteca Pública Dr. João Minsen. É uma placa dourada, como devem estar vendo, assinada por Lúcia Pegas de Lima. E ela, aqui à frente, está o meu nome, Liberato Vieira da Cunha. Isto se deve à minha atuação em apoio da Biblioteca Pública Municipal de Cachoeira, primeiro como conselheiro do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, e depois de conselheiro desse mesmo conselho. A época em que eu pertenci e presidi o Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, esse era um órgão integrado por grandes nomes das nossas artes, da nossa literatura. Posso lembrar aqui agora, de improviso, Guilhermino César, Maurício Rosenblatt, Celso Pedro Luft e vários outros luminares da cultura rio-grandense na época. Eu era, então, o mais moço. Além de te dizer que eu tenho um grande, enorme, imenso orgulho de ser cachoeirense e da minha terra, Cachoeira do Sul. Quem está falando com vocês é Liberato Vieira da Cunha, escritor. Muito obrigado.